Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula introdutória aqui dos conceitos junguianos. Hoje nós preparamos uma aula com alguns conceitos primordiais para a gente começar a entender o universo junguiano. É um universo simbólico, bem complexo, né? Mas ele fala sobre toda uma dinâmica da mente, da psique. Então é muito importante a gente prestar bastante atenção no conceito, estudar por fora, ler mais coisas para se aprofundar e ter mais domínio desses conceitos que a gente vai apresentar hoje, né? O estudo desses conceitos, desses primeiros conceitos junguianos, eu percebo assim que eles não param nunca. A gente vai estar sempre revendo e aprofundando cada vez mais nisso, né? Então vamos lá. Hoje eu apresentei aqui para vocês, coloquei aqui os principais conceitos da psicologia analítica, e aí a gente inicia com a questão do consciente. O que seria o consciente, né? Jung fala que o consciente é formado pelo eu, pelo ego, pelo conceito de que temos de eu. O ego é o centro do nosso consciente pessoal. Então, o ego, ele forma tudo aquilo que eu sei, que eu domino, que eu analiso, que eu conheço, né? É o que eu acho sobre mim mesmo. Então, assim, é o autoconceito que eu consigo verbalizar, onde a minha linguagem alcança. E ele é composto pelo quê? Por percepções conscientes, por recordações, pensamentos, sentimentos que eu conheço reconhecer e falar deles, né? Que eu sei, pelo menos, conceituar, mesmo que seja um conceito amplo, mas que eu consiga verbalizar, certo? O ego, ele está sempre relacionado à questão da vontade e da percepção do próprio corpo, do que eu quero fazer, o que eu quero, como eu quero estar, como eu quero me vestir, como eu gostaria de ser, né? Então, o ego, ele vai por esse caminho aí de nomeador do que sabemos da vida, vamos dizer assim. E aí eu coloco sempre uma pergunta assim: como que a gente encontra isso no consultório, no nosso dia a dia? Como que a gente consegue perceber o que é consciente, né? Estamos falando do que é consciente. No consultório a gente consegue saber assim se a pessoa está consciente ou não quando a gente começa a perguntar: o que te motivou para procurar terapia? Como é a sua constituição familiar? Como foram as suas memórias de infância? Quem são seus pais? Como é a sua estrutura familiar? Ou por quais desafios hoje você consegue me falar que está passando? Então isso tudo ele vai verbalizando, ele vai contando histórias, onde a narrativa dele tem um início, meio e fim. Então ele está consciente desses assuntos, desses aspectos da vida dele, né? Só que nós temos um lado mais profundo, né? E é o inconsciente pessoal. Aí chega num lugar mais desconhecido. Lembra, tudo que é consciente eu consigo verbalizar, eu consigo racionalizar, eu consigo explicar. O nosso inconsciente pessoal, ele é diferente. Ele é formado por percepções e impressões tão sutis e tão subliminares que a gente às vezes não consegue alcançar com a linguagem. A gente não consegue verbalizar, explicar direito. Fica num mundo mais etéreo, né, vamos dizer. Esses conteúdos, eles não têm carga suficiente para emergir para a consciência ainda, né? Então eles estão num nível mais introspectivo, num nível mais inconsciente. Eles são, por exemplo, ideias fracas, memórias assim que a gente não consegue entender como um todo, a gente não consegue explicar uma narrativa inteira, aqueles lapsos de memória de uma história completa, são partes que estão no inconsciente e têm informações, às vezes, muito importantes e que ficaram para lá, né? A melhor definição para dizer o que é inconsciente o inconsciente é o que não sabemos de nós mesmos. Então, o inconsciente é tudo aquilo que é meu,
mas eu ainda não consegui revelar para mim mesmo, e muito menos para o mundo, né? Muitos comportamentos, sentimentos e pensamentos não são governados pelo eu. Então, o meu ego, ele não tem domínio sobre tudo, né? Ele acha que sabe e conhece tudo, mas não tem. Existe uma grande região da alma que é governada pelo inconsciente. E aí a gente vai estudar aspectos hoje, formulados por Jung, que povoam esse nosso inconsciente. Na nossa imagem aí, eu quero ressaltar que a gente tem uma imagem aí do iceberg, onde o ego está na ponta do iceberg, e aí a gente tem o iceberg mergulhado aí embaixo, né? E isso tudo seria inconsciente pessoal, a ponta do iceberg, juntamente com o ego e um pouco que eu sei sobre mim, e o inconsciente coletivo seria todo o oceano, o que margeia o iceberg em si. Como a gente encontra o inconsciente pessoal no consultório, né? Que lá a gente falou assim, tá, mas como que eu sei se a pessoa está consciente ou não? Então eu faço perguntas objetivas e espero respostas objetivas, né? Agora o inconsciente, ele é algo mais não palpável, eu não tenho como conferir tanto, né? E aí a gente começa a perguntar, como que surgiu esse conflito, como que foram as narrativas emocionais e de sentimento, emoções, afetos, o que estava envolvido na história, que aí são questões mais emocionais, onde a pessoa mostra mais reações. Que sensações, emoções e até intuições você tem a respeito dessa narrativa, dessa história ou dessa situação que você está me contando? Então, é uma linguagem mais sutil, né? Mais simbólica, mais subjetiva. Então, a gente aprofunda um pouco mais no inconsciente da pessoa. Outras expressões que são nitidamente mensagens do nosso inconsciente são sonhos, insights, expressões corporais, expressões artísticas, né, projeções, escrita, desenho, tudo isso são expressões que a gente pode ter acesso rapidamente do inconsciente. Só que aí a gente precisa ter um estudo bem aprofundado dessas técnicas para poder acessá-las. Testes, né? Outras ferramentas a gente tem como ter acesso. Logo depois a gente também tem o inconsciente coletivo. A gente já falou aqui do que é consciente, então consciente tudo aquilo que eu consigo verbalizar. A gente falou do inconsciente, que é tudo aquilo que é meu, mas eu não conheço, ainda não trouxe para minha racionalidade, eu ainda não nomeei, ainda não sei que ele existe dentro de mim. E o inconsciente coletivo é uma terceira parte, talvez mais complexa e profunda, do inconsciente, que também faz parte do nosso inconsciente, né? Jung compara o inconsciente coletivo ao ar, que é o mesmo para todo lugar, é respirado por todos, mas não pertence a ninguém. No sentido que o inconsciente coletivo também está na nossa vida, está na nossa parte inconsciente, só que não pertence só a mim, faz parte de uma história como um todo. Vamos com calma lá nesse conceito, que ele é bastante complexo, mas ele está na vida de todo mundo, né? E como podemos reconhecer o inconsciente coletivo, né? Como parece na prática clínica? Você já deve ter ouvido falar assim, minha vida daria um livro, né? Nossa, essa parte da minha vida é igualzinho uma novela, né? Então a gente começa a perceber que, mesmo na sua história particular, tem uma história que parece uma narrativa da humanidade, né? Aí a gente lembra das narrativas que ficaram em contos, em histórias, né? A jornada do herói, né? Nossa, eu estou passando por uma provação, nos relacionamentos amorosos, parece uma novela de Shakespeare,
ou então um conto do Rei Arthur, né? A traição, né? Então são temas grandes da humanidade, então eles estão povoados dentro desse inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, ele é uma existência psíquica, só pode ser reconhecida pela presença dos conteúdos a serem capazes de serem conscientizados. O que a gente quer dizer com isso? O inconsciente coletivo, ele existe, ele está aí sendo vivenciado por todos nós. Mas a gente só consegue percebê-lo se a gente conscientizar algumas partes dele, né? Então, por vezes eu estou lá sofrendo uma narrativa da minha vida pessoal, onde eu amo alguém e não sou amado, né? Quando eu me dou conta de que esse conteúdo ele faz parte de vários tipos de amores que aconteceram na humanidade e não foram correspondidos, eu começo a perceber que isso faz parte do inconsciente coletivo, que mais ou menos as pessoas passarão por essa experiência ou verão pessoas passando. Então isso traz uma questão assim de você estar inserido numa humanidade. E você está inserido numa humanidade e você também se sente acolhido e participante das possibilidades de soluções que já deram antes. Também isso é bem interessante, o inconsciente coletivo. Assim, só podemos falar de um inconsciente na medida que comprovamos seus conteúdos. Então, assim, quando a gente fala que a gente está sofrendo algo, talvez que são as dores da humanidade, é bom a gente ir e comprovar se já existiram histórias parecidas e se as pessoas já passaram por essas dores, por essas questões. Então, mesmo estando no inconsciente coletivo, a gente tem que trazer uma ponta de consciência para esse evento. Assim, a gente tem como trabalhar melhor esses conteúdos que aparecem no inconsciente coletivo. Os conteúdos do inconsciente pessoal são principalmente complexos de tonalidade emocional que constituem a intimidade pessoal da vida anímica. Já os conteúdos do inconsciente coletivo, por outro lado, são chamados de arquétipo, pois se assemelham com a humanidade. Então, dentro de uma mesma história, eu vou estar vivenciando parte dela como meu conteúdo pessoal, meu conteúdo do meu inconsciente pessoal, e parte vou estar vivenciando por meio do inconsciente coletivo. É como se o meu, vamos dizer assim, eu vou dar um exemplo de um amor que não deu certo. É como se o meu amor que não deu certo, parte disso eu sei das histórias, por que não deu certo com a Verônica. Então a Verônica, não falei aquilo na hora certa, ou então ficou de encontrar e não encontrou. Isso são questões da minha vivência pessoal, do meu inconsciente pessoal, da minha capacidade íntima e personalística, vamos dizer assim, de tratar daquele assunto. Mas, por outro lado, um amor não correspondido também se une aos amores não correspondidos da humanidade. Então, de certa forma, as incapacidades também de não encontrar o amor, de não ter dado certo, da dificuldade de amar, também está embutida nesse universo do inconsciente coletivo, né? Então, aí a gente consegue perceber como que funciona o conceito de arquétipo, né? Que a gente vai aprofundar daqui a pouquinho. Antes da gente aprofundar em o que é um arquétipo, eu vou dar um exemplo que talvez nos oriente até para os próximos temas, né? Eu vou dar o exemplo da Maria, um exemplo de como a gente pode ver o inconsciente coletivo atuando, né, num consultório, né? Maria é a minha paciente, hoje ela tem 54 anos, ela teve uma mãe forte,
que valorizava os estudos e considerava Maria forte. Maria era forte para a mãe dela. Maria estava noiva e prestes a se casar. E no dia que ela começou a falar para a mãe dela sobre algumas angústias que ela estava tendo quanto ao casamento, a mãe nem aprofundou. A mãe nem falou mais nada. A mãe falou simplesmente assim: não se case. Maria não se casou com essa pessoa, né? E seguiu a vida. Maria se casou novamente, se casou logo depois com outra pessoa, teve uma filha. Atualmente ela já está divorciada desse esposo, desse ex-marido, e tem uma filha de 20 anos. E a sua filha está enfrentando uma crise de ansiedade, com automutilação e conta de ser bissexual também. Então são coisas assim complexas para uma mãe receber de uma filha também. E aí o que Maria faz? Maria acolhe e apoia, mesmo que ela não entenda tudo, porque ela não entende muito essas questões de bissexualidade, por que está se mutilando e tal, mas o principal, Maria acolhe. Acolhe e apoia. Pode-se dizer que Maria vivencia o arquétipo da grande mãe, que povoa o inconsciente coletivo. Maria foi filha de uma grande mãe e aprendeu com essa grande mãe a apoiar e acolher. No dia que Maria precisou dessa mãe, a mãe foi taxativa. Não, você não é obrigada a casar. Faça o que você quiser, mas ela indicou: não se case. Construindo assim uma percepção de acolhimento. Essa mãe de Maria foi acolhedora, mesmo a gente parece que ela foi dura, mas é porque ela achava que Maria dava conta, ela achava que Maria era forte. Então a gente está vivenciando aí um aspecto da grande mãe, que ela teve uma grande mãe e agora ela consegue ser uma grande mãe para essa filha. A filha hoje está precisando dela, precisando de todo apoio, e ela consegue acolher e apoiar essa filha, mesmo não entendendo tudo o que acontece. Então, esses aspectos a gente fala que está relacionado à questão do inconsciente coletivo. A uma mãe, ao referencial de que uma mãe sempre vai ser acolhedora e vai tentar apoiar. Existem casos contrários? Existem. Mas aí já estão destoando do que seria um aspecto global de uma grande mãe. É isso que eu quero dizer, que uma grande mãe na China vai apoiar e vai acolher o seu filho. Uma grande mãe nos Estados Unidos vai apoiar e acolher o seu filho. E aí parece a grande mãe em que eu e você vivenciamos na nossa vida também. Entende como o inconsciente coletivo fala também junto com o nosso inconsciente pessoal? Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então a gente vai falar de conceitos aqui que parecem estar distantes, parece que um tem que acontecer depois e o outro na sequência, mas muitas vezes a dinâmica psíquica da psicologia analítica, ela é uma dinâmica que ela é multidimensional. Acontece dentro e fora, e o tempo é uma questão de conceito só. Dentro da psique está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então somos influenciados pelo inconsciente coletivo, ao mesmo tempo reverberando dentro da nossa história do inconsciente pessoal. E o ego, coitado, dando conta de tudo. Então a gente vai na sequência aqui conhecendo esses elementos. Agora a gente vai passar por um videozinho onde eu selecionei aqui uns exemplos de mãe na mitologia grega. Aí a gente consegue perceber o que é mãe, né? E ao longo dos milênios aí, que histórias de mães perduraram? E hoje, né? Como que seria a nossa leitura de quais mães são possíveis na nossa sociedade? Aqui é um exemplo da sociedade grega, dos mitos, né? Das histórias, e é muito interessante a gente sempre pensar, quando estamos falando de arquétipos, quando estamos falando de inconsciente coletivo, os mitos, eles são uma chave fundamental para a gente entender muita coisa. Vamos assistir o vídeo das mães gregas aqui, e aí a gente vai depois continuar falando
de arquétipos, tá bom? Olá, amigos mamíferos, eu sou o Dom Foca e hoje temos um tema especial aqui no canal. Em praticamente todas as culturas e religiões, as mães são vistas como figuras sagradas, dignas de reverência. Na mitologia grega, isso não é diferente, e por isso hoje vamos ver 6 mães famosas da mitologia grega. Gaia é a mãe primordial. Antes dela só existia o caos. Ela é considerada a grande mãe e simboliza a abundância e a fertilidade. Os mares, as montanhas e as florestas são filhos da deusa, assim como o céu, que também é um deus, conhecido como Urano. Com o céu, ela teve vários filhos, e os mais conhecidos eram os poderosos titãs. Estes foram aprisionados no ventre da mãe por seu pai, que temia o poder de seus filhos, e por lá eles ficaram até serem libertados por Cronos. Reia é uma titânide, esposa do titã Cronos. Com ele, a divindade deu à luz aos deuses do Olimpo. Mas assim como seu pai, Cronos também temia seus filhos, e por isso os devoravam, assim que nasciam. Após o nascimento de Zeus, Reia tenta desesperadamente proteger seu mais novo filho. Para enganar o marido, ela enrola uma pedra em uma manta e a entrega a Cronos, que a devora achando se tratar de seu novo filho. Já adulto, Zeus se rebela contra o pai, liberta seus irmãos e dá início ao reinado dos deuses do Olimpo. Equidna era uma mulher com cauda de serpente. Esta tinha como marido o monstruoso Tifão, o terror dos deuses. Com Tifão, Equidna trouxe ao mundo uma prole numerosa e monstruosa. Entre seus filhos estão a Hidra, a Quimera, Cérbero, a Esfinge, entre outras terríveis criaturas, e por isso Equidna é conhecida como a mãe de todos os monstros. Jocasta, a esposa do rei Laio de Tebas, estava grávida, mas uma profecia previa que tal criança traria ruína à família real. Desta forma, o casal decide que tal criança não poderá viver e entrega o bebê para que um servo lhe tire sua vida. Muitos anos se passaram após a morte do rei Laio. Jocasta se casa novamente e tem filhos com seu novo marido, que ganhou o direito ao trono de Tebas após derrotar a Esfinge, que aterrorizava a cidade. Mas uma grande tragédia tem início quando ela descobre que seu marido, na verdade, era seu filho. Que quando o bebê foi abandonado para morrer e que, devido à piedade de um pastor, o bebê acabou sobrevivendo, apenas para encarar um destino ainda pior. Deméter, a deusa da agricultura, teve vários filhos, mas nenhum deles era tão amado quanto a sua filha Perséfone. Esta foi sequestrada por Hades e com ele se casou, passando a viver no submundo. Devido a um acordo celebrado entre Hades e Deméter, Perséfone passaria parte do ano com seu marido e parte do ano com sua mãe. Quando Perséfone estava com sua mãe, as flores passavam a desabrochar e a fertilidade passava a reinar sobre o mundo. Mas quando ela partia para o submundo, sua mãe entristecia e negligenciava suas tarefas, e o mundo era tomado pelo inverno. Leto é considerada uma das deusas da maternidade e protetora das crianças. Ela também já foi uma das amantes de Zeus. A deusa Hera, sabendo que Leto estava grávida, proibiu que a deusa pudesse dar à luz em terra firme, mas graças à ajuda de Poseidon, o deus dos mares, Leto pôde dar à luz aos seus filhos, Apolo e Ártemis, na ilha flutuante de Delos. Mas isso só aumentou a ira da esposa de Zeus, que ordenou que uma terrível serpente perseguisse Leto e sua prole. A mãe protegeu seus pequenos filhos até o dia em que, já crescido, Apolo derrotou o monstro que os perseguiam desde a mais tenra infância. E aí, pessoal, o que vocês acharam deste novo vídeo? Que outra mãe da mitologia grega você acha que seria digna de estar nessa lista? Gostaria de desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães que acompanham o canal e um especial para minha mãe Foca. Agora